leitura, Marta Silva, que o Chega faz sobre o que tem estado a mostrar, já vai no quarto dia, esta semana de primeira presidência aberta de António José Seguro? Em primeiro lugar, dizer que acho positivo o Presidente da República estar a cumprir aquilo que foi uma promessa eleitoral e acho positivo começar por zonas que estão neste momento num estado de grande carência. O que é que veio aqui trazer? Veio alertar as pessoas em geral e a população em geral, não só aquelas que sofreram na pele com as tempestades, mas também aquelas que não têm consciência do que é que aconteceu e do grau de destruição que aconteceu naqueles territórios, de que o governo é muito rápido e célere a comunicar e a anunciar e muito lento a executar. E, portanto, há aqui um espaço temporal entre a conferência de imprensa, o anúncio, o slogan e a execução real no terreno. E é uma forma de pressão do Presidente da República que eu acho legítima e que espero que continue, mesmo que, eventualmente, esperemos que não, o Governo mude para um Partido Socialista, por exemplo. Espero que essa pressão continue, que não seja aqui uma espécie de braço armado do Partido Socialista para fazer oposição ao Governo. Portanto, espero que não e acho que não, acho honestamente que não. Portanto, acho positivo e espero que continue. Há muitos problemas por resolver neste país, não é só decorrentes destas tempestades que estão fora do controle, não são previsíveis, mas podem ser prevenidas dentro daquilo que é admissível, não é? Daquilo que é expectável, mas há muitas mais matérias em que é preciso socorrer as pessoas e é preciso estar perto das pessoas e ouvir realmente que as coisas não estão a funcionar. É um modelo que funciona, é este dar voz às populações. Sem dúvida, que é um modelo que foi criado por Mário Soares em 1986. Sem dúvida, e acho que é... Com este nome, Presidência Aberta. Acho que deve continuar. Aline, é uma forma eficaz estas presidências abertas de dar recados e pressionar o Governo? Sim, sem dúvida, mas antes disso eu gostava de dar aqui os parabéns à Joana pela proposta do Bloco relativamente ao pacote laboral que ela mencionou, porque ainda me lembro dos contratos convertidos a prazo e outros que não foram renovados daquelas 5 senhoras lactantes. Portanto, ainda bem que agora o Bloco de Esquerda está a pensar realmente em proteger certos trabalhadores. Respondendo diretamente à sua questão relativamente à presidência aberta. Bom, é claro que é bom ver um presidente a cumprir com as suas promessas. Disse que ia ver os locais e foi visitá-los, mas eu queria alertar que ele não deu só os maus exemplos, ele também deu os bons exemplos. Portanto, os locais onde estavam a chegar, portanto, nem tudo é péssimo e apocalíptico. Sim. Existem também locais em que a ajuda do Governo está a chegar. Portanto, nós temos que ser honestos intelectualmente na abordagem das nossas análises. Ele não só disse que está tudo péssimo e horrível, que é um apocalipse. Deu também bons exemplos. Não é? Também deu bons exemplos e que também devem ser assinalados. E também demonstrou aqui uma grande fragilidade, para além de várias outras fragilidades que vemos, que se vive no nosso país, mostrou que a Proteção Civil, de facto, não... e como diz a Joana, o que já lá vai, não é? Não se pode mudar o passado e, de facto, a Proteção Civil, em determinado momento, não agiu com a celeridade que era necessária. Porém, também demonstrou algo que é problemático e que talvez ajude a explicar porque é que demora tanto tempo a chegar uma ajuda. Que é a burocracia, não é? Por exemplo, o caso de Benavente. Para arranjarem meros diques, tem que se falar com a APA, mas depois também tem que se falar com a ACCDR e depois estas entidades não cruzam as informações, têm que ser enviadas as mesmas informações para diferentes associações. Quer dizer, assim é óbvio que até esperar uma resposta de cada uma delas vão-se passando as semanas e o tempo urge. Portanto, é o grande flagelo do nosso país, é a burocracia, sem sombra de dúvida. E, portanto, até foi bom António José Seguro, o Presidente da República, ter demonstrado esta fragilidade que todos nós sabemos. Quem nunca teve problemas com burocracia no nosso país, não é? Desde as finanças até um mero pedido para uma renovação do cartão cidadão. Agora,
Uma coisa que eu tenho que também assinalar, que me deixou um bocadinho, confesso, enfim, um bocadinho triste, que foi um bocadinho mais do mesmo, não é? Ver o Presidente da República a servir sopa, a dar abracinhos, quer dizer, não resistiu a um certo populismo. Não há necessidade de chegar aí. Nós já tivemos esse exemplo, não é? Tivemos 10 anos de abracinhos. Agora, se calhar, poderíamos ter esta proximidade. Não precisamos de dar abracinhos para termos proximidade com as populações, não é? Chegar aqui a apelar a um certo populismo. É o único ponto negativo, se é que se pode dizer negativo, que achei nestes 4 dias de presidência aberta. Nós, neste dia que estamos a falar, Joana, 9 de Abril, é exatamente o dia em que faz um mês da tomada de posse de António José Seguro. O que é que sobressai deste primeiro mês de mandato? Bom, sobre os abraços não tenho comentário. Felizmente já ultrapassámos o tempo em que não nos podíamos abraçar, que foi a altura do Covid, e portanto deixo isso ao estilo de cada um. Tivemos presidentes com estilos diferentes e acho que deixo ao estilo de cada um. É muito cedo para perceber o que é que o presidente vai fazer. E acho que nós vamos começar a perceber isso quando surgirem no Parlamento leis em que se coloca a questão se o Presidente veta ou não veta, se manda para o Constitucional, se não manda. Quer dizer, ir ouvir as vítimas das tempestades é uma promessa, é imediato, é aquilo que deve ser feito, é consensual. Puxar as orelhas ao Governo naquilo que correu mal nos apoios é consensual. Vamos ver como é que Seguro responde às coisas que forem mais polémicas. Uma lei laboral que tenha maioria no Parlamento, mas que não corresponda a um acordo na concertação social, por exemplo. Vetava. É especulação, mas pode acontecer. António José Seguro disse que não deixaria passar uma lei que não resultasse da concertação social. E disse hoje que ia continuar a ser coerente. Portanto, já acho que nesta frase está tudo dito. Mas esse cenário não está colocado porque neste momento não há nenhum texto que tenha maioria no Parlamento e que possa passar até ao veto do Presidente. Mesmo que houvesse, não é? Se não houver essa concertação social, vamos ter um veto presidencial. Aí veremos. Acho que é cedo. Até agora teve bem, cumpriu a palavra, foi seguro sobre aquilo que isto é muito difícil. É muito difícil resistir aos trocadilhos com o nome do Presidente. Pronto. Não chamaste inseguro. Marta Silva, é muito cedo também para fazer esse balanço. Eu acho que eu ponho-me na pele do Presidente, não é? Eu acho que está a tentar perceber conhecer a casa, não é? E acho que faz bem. É muito cedo para tentarmos perceber qual é que vai ser a postura, se vai ser um presidente mais afetuoso, dos abraços, dos beijinhos, ou se vai ser mais institucional. Mas, para já, foi o cumprir de uma promessa. É positivo, é de assinalar. Vamos ver como é que corre daqui para a frente. Mas as provas de fogo ainda não chegaram? É isso? Não, ainda vêm muitas provas de fogo pela frente, ainda mais que estamos a entrar numa crise, como sabem. E é dessa crise que vamos falar também, é o nosso terceiro ponto. Aline, com este cessar-fogo que foi anunciado, que aparentemente, pelo menos ontem, já deu para baixar ligeiramente os preços do petróleo, porque está a provocar a crise energética que todos nós falamos e conhecemos há várias semanas. Mas há razões para algum otimismo com este cessar-fogo que pode eventualmente levar a um acordo finalizado que ponha fim à guerra? Eu tenho sérias dúvidas nisso. Peço desculpa. Não é querer ser o arauto da desgraça, nem ser negativa, mas de facto é uma zona que nós não podemos traçar elementos taxativos. Sobretudo por causa da imprevisibilidade que representa o Presidente dos Estados Unidos? Não é só o Presidente dos Estados Unidos, o próprio Irão, não é? Quer dizer, de um lado dizem que o Líbano estava no acordo, do outro lado dizem que não estava. Nós sabemos que o Líbano está a ser gerido, ou pelo menos a sua marca é ligada ao Hezbollah, que todos nós sabemos é uma entidade terrorista financiada pelo Irão.
e, portanto, obviamente, é uma espécie de braço armado que o Irão tem ali. É evidente que também quer utilizar isto como uma arma para justificar tudo aquilo que não cumprir em qualquer acordo de cessar-fogo. Portanto, até não se pode dizer taxativamente, com toda a certeza, quem é que quebrou o cessar-fogo, porque não sabe verdadeiramente os pontos e os termos. Não é verdade? É factual. Ninguém sabe. E, portanto, o que é que nós vemos? Vemos que vai ser muito dramático o tempo que se avizinha e vamos ter que arranjar alternativas. Sabemos que 20% do petróleo sai de Hormuz. Mas temos outras zonas e se calhar temos que começar a pensar em rapidamente fazer outro tipo de acordos, porque senão isto vai ser mesmo muito complicado. E como eu tenho vindo a dizer sempre e continuo a dizer, temos que pensar mais em poupar do que ficar à espera que haja uma paz naquele território, porque essa paz não vai acontecer tão cedo. Joana Mortágua, qual é a perspectiva sobre aquilo que poderá trazer este acordo de cessar-fogo, se ele efetivamente vai acontecer durante estas 2 semanas que é suposto ser o período dessa trégua que depois irá levar a um acordo definitivo? Algumas notas. A primeira nota é Trump acabou por ser, depois de fazer declarações... Trump, que esta noite, deixe-me já agora voltar aqui a dizer aos telespectadores do Now, esta noite fez várias publicações, uma delas a dizer, graças a mim, o Irão nunca irá ter uma arma nuclear, e depois a criticar a postura inadequada do Irão sobre a passagem de petróleo no Estreito de Hormuz e o facto de estar a cobrar portagens. Depois Trump tem esta forma de agir, não é? As coisas mais horrorosas que lhe saem da boca depois não correspondem necessariamente e às vezes até são contraditórias com as ações. Portanto, teve uma declaração absolutamente inaceitável sobre a aniquilação de uma civilização, é inaceitável, mas no momento seguinte, o passo seguinte foi aceitar um acordo de paz proposto pelo Paquistão, que é um acordo feito em termos que são favoráveis ao Irão. Não são os termos que o Trump queria. E ele aceitou esse acordo de paz. Aceitou-o, sobretudo, porque está muito, muito pressionado precisamente pela economia, pelos preços do combustível, porque precisa desse acordo e precisa que haja um mínimo de período de paz para poder haver uma recuperação da economia e dos preços do petróleo. Essa é a primeira nota. Trump estava desesperado para um acordo de paz. O que leva a perguntar, afinal, o que é que causou esta guerra? Que objetivos é que foram conseguidos com esta guerra? Não sabemos. Não sabemos quais eram os objetivos. Acabou com um acordo de paz em termos favoráveis ao Irão. Não se percebe. A segunda nota é, perante um acordo de paz que podia abrir uma brecha, Israel pretende arrastar os Estados Unidos de volta para o conflito. E, portanto, mesmo quando Trump quer travar... Aparentemente, seria óbvio que, claro, que o Líbano teria que estar inserido neste acordo? Eu não sei se está ou não está. Agora, fazer o maior bombardeamento ao Líbano, no momento seguinte ao acordo de paz, numa altura em que desse acordo faz parte a passagem de navios no Estreito de Hormuz, que é aquilo que se está a pretender... tem consequências e eu acho que toda a gente entende que Israel não quis fazer parte desse acordo de paz e que não quer que haja paz. Mas tu sabes os trâmites do acordo? A realidade... Viste o acordo? Ou seja, o acordo? A realidade está aqui. E a realidade é, Trump fez um acordo que pressupunha o fim dos bombardeamentos. Israel não acompanhou o cessar-fogo. O fim dos bombardeamentos Israel não acompanhou... O Irão e o Líbano não são a mesma coisa, Joana. Israel não acompanhou o cessar-fogo. Eu sei que tem as mesmas ligações e tem o braço armado, mas não são os mesmos países. Exatamente. Exatamente, obrigada. Estás-me a dar razão. Claro, tem as mesmas ligações. E, portanto... Tem as mesmas ligações, mas não é o mesmo país. Mas ora, é evidente... se o cessar-fogo era para não bombardear o Irão... Não é não bombardear o Líbano. É evidente. Ou viste os termos? Viste os termos? Se o objetivo do cessar-fogo é desescalar o conflito
e tentar diminuir a intensidade do conflito. Naturalmente que o Líbano teria que estar incluído, é isso? Eu não sei se está incluído ou não, mas fazer o maior bombardeamento da guerra no dia a seguir, quer dizer, é com que objetivo? É de manter o cessar-fogo? É de acalmar as coisas? É de permitir os petroleiros passar pelo Estreito de Hormuz? Ou é incendiar ainda mais a questão? Quer dizer, eu acho que isso não é preciso ler nenhum acordo de paz para entender, que há uma vontade de incendiar a questão. O que nos leva para uma instabilidade enorme nos preços do petróleo outra vez. Ou seja, faz com que a perspectiva da diminuição dos preços seja muito frágil. E desse ponto de vista, e termino com isto, eu acho que o Governo tem que parar de falar de neutralidade fiscal. Tem que parar de falar de neutralidade fiscal. Baixa o ISP até àquele limite, vai buscar pelo IVA e não abdica de nem um cêntimo a favor de todos os trabalhadores, todos os portugueses que estão a largar 20 euros na bomba de cada vez que querem fazer meia dúzia de quilómetros. Sim, depois temos o Presidente da República que vai fazer cerca de 200 quilómetros por dia entre as Caldas e Lisboa. Bem visto, não é? Mas se o Presidente da República pode pagar, muito bem. Não, É bom para a economia, não é? Eu não quero passar pela cabeça a quantidade de pessoas que este ano não foi passar a Páscoa com a família porque entre o combustível e as portagens é um quarto de salário mínimo. Mas tens noção que isto depois, mais tarde, vai-se pagar lá à frente com o IVA, não é? O Governo pode e deve tomar medidas temporárias, tal como o Governo da Polónia, do Donald Tusk, do PPE, adotou. Não estamos a falar de um governo socialista da Europa, estamos a falar do governo de Donald Tusk, na Polónia, que adotou medidas temporárias, já não falo do exemplo do Sánchez, estou a dar o exemplo da Polónia, adotou medidas temporárias para baixar o IVA, para baixar a receita de impostos, para se refletir no preço e para estabelecer tetos máximos. Marta Silva, o Governo vai ter que acabar por ter outras medidas preparadas e postas em prática, dada toda a instabilidade que existe, sem certeza, apesar deste Naturalmente que sim, e tivemos bastante pena que esta semana não tenham sido aceitas propostas do Chega sequer à discussão. Portanto, não foram admitidas por invocação da norma travão, era uma proposta claríssima, que era baixar o IVA para 13%. Aliás, acho que o Bloco de Esquerda também tinha uma idêntica. Portanto, andamos aqui com medidinhas que, na verdade, os portugueses não estão a sentir o impacto delas. E temos que começar a perceber de uma vez por todas, temos que começar a falar de forma muito séria sobre a soberania energética do país. Portanto, não podemos andar aqui a reboque de políticas amigas do ambiente e baixar o consumo aqui e ali. Não, nós temos que ser independentes e temos que ser menos voláteis a estas crises de abastecimento de combustível, porque isto vai depois dar uma bola de neve. Essa independência consegue-se... Nós temos um plano, uma proposta de recomendação sobre um plano de estudo sobre a energia nuclear, não é? Acho que foi um erro crasso termos desativado na Europa algumas centrais e agora estamos a pagar o preço dessa dependência de combustíveis vindos. Eu penso que Portugal não é abrangido ali pelo Estreito de Hormuz, não é? Não passa por ali petróleo que venha abastecer Portugal, mas sentimos as consequências, porque o mercado é um só, não é? Depois as cotações do Brent têm impacto depois na vida das pessoas e resultam desses constrangimentos no Estreito de Hormuz. Portanto, não há otimismo quanto a este cessar-fogo que está aparentemente implementado. Eu tive alguma dificuldade sequer em perceber quais eram os 10 pontos de Teherão, porque nos órgãos de comunicação social apontávamos determinados pontos, noutros já tinha uma semântica completamente diferente. Aquilo que eu me apercebi era que eles estavam a negociar termos completamente favoráveis ao Irão e completamente desfavoráveis a Israel. Dizer que nós não temos nada contra o povo do Líbano. E estes ataques que ocorreram no Líbano foram estratégicos e foram direcionados a salvar 100 alvos
quartéis militares, infraestruturas militares do grupo xiita libanês do Hezbollah. Portanto, eu sei que há aqui algumas afinidades com esse grupo, até fazem passeios turísticos de barco com membros desse grupo, mas nós não temos dúvida nenhuma, não estou a canonizar Donald Trump, mas não tenho problemas nenhuns em dizer que o regime iraniano deve terminar. Bom, resta-me agradecer a presença das três em mais um Provas Dadas, que regressa na próxima quinta-feira.